Boa noite a todos. Nós vamos concluir esta série de estudos por causa do nome do Senhor e neste último estudo nós vamos associar o seu nome à nossa oração. E vamos ler um versículo, melhor, dois versículos, em Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos. Lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Associar o nome de Deus às nossas orações, quase que poderíamos resumir este estudo dizendo que Jesus nos disse para nós orarmos em seu nome. Por isso é que nós, cristãos bíblicos, nós fazemos as nossas orações e no fim dizemos em nome do Senhor Jesus. Em nome dele significa por causa dos seus créditos, por causa dos seus méritos. Nós somos desafiados a nos aproximarmos do trono da graça, para acharmos graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo de necessidade, mas fazemos-lo no nome do Senhor Jesus. As nossas orações podem ser feitas a nosso favor. Suplicamos por coisas que nos dizem respeito, pelo suprimento das nossas necessidades. Nós oramos pelos outros, nós agradecemos. Mas devemos de ter presente este ensino de Jesus acerca da importância e da ordem, segundo a importância da ordem das prioridades das nossas orações. E uma das preocupações que nós devemos de ter quando oramos é dizer: Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é o oposto de dizermos o nome de Deus em vão. Pronunciarmos esse nome, que é 3 vezes santo, pronunciá-lo em vão. Não. Deve de ser com respeito, mais do que isso, com reverência, ainda mais. É citarmos o nome de Deus imbuídos de um espírito de adoração. Tendo a noção de que, por um lado, estamos tão próximos, nós estamos em Cristo, mas por outro lado, os céus não podem conter, a terra é apenas a estrada de seus pés. E é numa atitude de respeitabilidade, numa atitude de reverência, que nós devemos de nos dirigir a Ele dizendo: Pai nosso, santificado seja o seu nome. Por este nome os nossos pecados são apagados. E quando nós oramos: por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Foi uma oração que David fez. É o argumento mais forte que nós podemos usar para que os nossos pecados sejam perdoados, por amor do teu nome, por causa do Senhor Jesus. Não somente por causa deste nome, nós temos acesso à presença de Deus, que é um privilégio daqueles que creem nele, que se podem dirigir ao Senhor como seu Pai. Porquê? Porque foram feitos filhos de Deus pelo facto de terem recebido o Senhor Jesus. Estou a citar ou a parafrasear João capítulo 1, 12, que diz assim: e a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos, por causa do seu nome. O nome do Senhor Jesus. Há um velho hino que diz: Jesus, nome bom, doce à fé. E passam-se os anos, muitos anos até, e este nome, o nome de Jesus continua a ser um nome especial, doce à nossa fé. Desculpem esta referência pessoal, eu trabalhei muitos anos com alguém que, do ponto de vista moral, do ponto de vista
de educação, de zelo profissional. Aquilo a que nós podemos chamar uma boa pessoa. Dado aos outros. Apesar do seu, pelo facto de, portanto, apesar de ser agnóstica, de vez em quando ela pronunciava a palavra Jesus. E eu aproveitava para fazer um reparo e dizer como essa palavra lhe fica bem, Jesus. E esta palavra, quando nós ouvimos, mesmo pela boca de alguém que não comunga dos mesmos princípios espirituais que nós, faz tocar, faz como que vibrar as cordas mais sensíveis da nossa alma, o nome de Jesus. E é pelo seu nome que os nossos pecados são perdoados. Somos salvos. E depois, as coisas que acompanham a salvação, nomeadamente a possibilidade de nos abeirarmos do trono da graça de Deus, como já fizemos referência. E no fim dizemos, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas, santificado seja o teu nome. Será possível nós aumentarmos a santidade de Deus? Não, 1000 vezes não. Ele já é santo. Não é possível aumentar a sua santidade, potencializá-la. Mas devemos de orar para que não somente nós vejamos mais da sua santidade, mas para que os outros vejam a manifestação da sua santidade. Através do poder transformador da graça de Deus nas nossas vidas. E através de uma vivência em santidade. Alertados para o ensino de Jesus que disse: sede santos porque eu também sou santo. E nós, ao vivermos uma vida santificada, nós estamos a chamar a atenção para o Deus que nos santifica. E então estamos como que a zelar pelo seu nome. E essa santificação é por causa do seu nome, para que a sua reputação seja mais reconhecida. O respeito que devemos ao seu nome, a reverência e a adoração. Em Isaías capítulo 6, nós lemos que Isaías, portanto, no templo, tem uma visão de Deus. O Senhor estava assentado no seu alto e sublime trono. E estava ali uma categoria de anjos, os serafins. E a Bíblia descreve o seu aspecto. Diz que eles tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e com as outras 2 cobriam o rosto. Como que não fossem dignos de contemplar a santidade de Deus. Então, eles falavam uns com os outros, clamavam uns aos outros. E diziam: Santo, Santo é o Senhor. Como que se não fossem dignos de se dirigirem diretamente ao Senhor. Então, eles clamavam uns para com os outros. Mas nós, pela graça de Deus, podemos nos abeirar do Senhor em oração e contemplá-lo na beleza da sua santidade. E podemos orar dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome, através da minha vida, que a tua santidade seja mais conhecida e aos olhos dos homens a tua reputação aumente. Chamar a nossa atenção para este pormenor, que não é de sumenos importância. Isto talvez nos transporte para uma área de relacionamento com Deus diferente daquilo que nós estamos habituados. Se calhar isto eventualmente pode ser um campo um tanto ou quanto desconhecido para alguns de vós. Mas é bom nós mergulharmos também nestes temas que sejam muito mais abrangentes no nosso relacionamento com Deus e que, porventura, tenham preenchido esta série de estudo alguma lacuna devido ao desconhecimento de nós agirmos mais
e de uma forma mais essencial fazermos as coisas por causa do seu nome. É o nosso desejo e a nossa oração que o Senhor abençoe ricamente as nossas vidas por amor ao seu nome. Amém.